E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltei. Eu ia fazer um vídeo sobre Chaveco, eu ia fazer um vídeo sobre o adendo que eu coloquei no vídeo anterior, mas aí eu vi umas coisas na comunidade de BDO aqui, aí eu decidi me manifestar antes que eu esqueça. E se eu ficar pensando muito aí eu não vou falar nada, então é melhor que eu fale logo. Eu vou sair, não em defesa, tá? Porque ele não está sendo atacado, eu vou sair em apoio, ao Patoplay, que é o Caio. Não que ele precise ainda, mas eu acho que ele vai sofrer alguns ataques, e porque eu sei como essa vida de gerador de conteúdo, e porque eu sei como é a vida de consultor também, aqui no Brasil principalmente, eu já vou falar. Então eu vou sair em apoio ao Caio, assim como eu já saí em apoio ao Malaca, e sairia em apoio a qualquer pessoa, porque eu acho que eu faço não bem só os dois. Talvez eu faça um pouquinho de bem ao grupo, talvez você que é um jovem gafanhoto que não entende muito bem em que mundo foi que você caiu. Eu quero falar um pouco sobre a cultura brasileira em relação ao conhecimento e à consultoria. É claro, há que se separar o que é consultoria boa do que é consultoria fajuta, dessas que se vende em Hotmart, dessas que se vende em um monte de lugar. Mas, entre aspas, a fajutagem, ela está na qualidade da informação e não no campo de conhecimento. E eu acho que se você entendeu o que eu acabei de dizer, eu acho que você não precisa nem assistir o resto do vídeo. A fajutagem da consultoria, ela está na qualidade da informação disponibilizada imediatamente, a demanda, sob demanda do cliente, e não no campo de conhecimento que a consultoria cobre. A gente vem de uma cultura muito tosca. E assim, eu não estou falando mal do Brasil nem da nossa cultura, mas eu estou definindo com essa palavra tosca, porque a gente só consegue dar valor a produtos, a gente só consegue dar valor a coisas substanciais que a gente consegue mostrar para o outro que a gente tem. A gente não consegue encontrar valor no trabalho e na competência de transmitir conhecimento. Claro, salvo exceções. Existem determinados segmentos aí da economia que o conhecimento é extremamente valorizado. Mas eu recebo alguns feedbacks que me deixam muito triste, porque a pessoa fala assim: você viu que o fulano começou a cobrar agora? Não sei. Gente, é o seguinte, se alguém... Vamos ver as situações em que você paga pelo conhecimento do outro. Quando você vai no advogado e você vai pedir aconselhamento jurídico, que você vai conversar com um advogado para saber o que você tem direito, você não contrata ele para te representar, mas você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de qualquer coisa que seja. Você vai se separar, você vai saber o que você vai ser obrigado a pagar, o que você vai perder, o que você não vai perder, que direito que você tem, que direito que você não tem. Depois que você conversa com o advogado, você fala: valeu, falou. Ou você paga o advogado, mas ele nem te defendeu em juízo, ele só te falou ali umas coisas que ele sabe. Sim, mas ele precisou fazer uma faculdade para aprender o que ele sabe. E não só ele precisou fazer uma faculdade para aprender o que ele sabe, na internet você encontraria tudo isso, mas a disponibilização da informação imediatamente e de forma personalizada, específica para o teu caso, ela tem um valor enorme. Se você quiser pagar por ele, se você quiser esse serviço, você vai ter que pagar por ele. E aí, quanto melhor o advogado, quanto mais ele sabe, quanto mais brechas da lei ele conhece, quanto mais métodos ele conhece, quanto mais familiaridade ele tiver com processos relacionados àquele campo de conhecimento, mais caro essa consultoria vai ser. Não adianta você pegar um cara que está trabalhando aí 40 anos no mercado como advogado de família, não adianta você perguntar para esse cara quanto custa a hora e falar: mas eu tenho um amigo que faz direito, está agora no 3º ano, e ele faz por 50 conto. Não adianta você falar isso. É por isso que tem aula de inglês de R$30 e tem aula de inglês de R$200. E aí você vai se colocando nesse meio termo, e é o mercado, é a lei da oferta e da procura que vai dizer quanto que sua aula vale. Porque assim, se eu começar a dar aula por R$30, a minha agenda vai ficar lotada e eu não vou dar conta de tanto trabalho. E se eu começar a dar aula R$200, minha agenda vai ficar vazia. E aí eu não vou conseguir gerar dinheiro. Então, em algum lugar nesse meio, tal quanto vale a minha aula, e eu me mantenho ali e eu descubro qual é o meu valor dentro do mercado. Isso é oferta e procura. Então, quando eu precisei trocar a fiação aqui, eu já tinha visto um monte de vídeo na internet. Eu poderia muito bem sair puxando os fios, comprar uns aparelhos. Só que aí, assim, eu ia gastar com um aparelho, eu ia gastar com uma série de coisas, eu ia correr um risco desnecessário, isso custaria o meu tempo. E eu não estava disposto a gastar o meu tempo nisso. O que eu fiz? Eu contratei um eletricista, primeiro para ele fazer um projeto. Eu paguei primeiro para o cara fazer um projeto e depois eu paguei ele para executar o projeto.
Me arrependi das duas coisas. A gente aprende vivendo. Quando eu paguei para ele me fazer o projeto, ele fez o desenho de toda a instalação da casa e ele me disse como é que o trabalho seria feito e quanto de material eu ia gastar. Ele me deu todo um orçamento. Eu poderia fazer com ele ou não. Isso eu estou pagando pelo conhecimento dele a respeito do diagnóstico da estrutura da minha casa. Depois da execução foi um outro trabalho, em que eu poderia muito bem com o projeto dele ir lá e fazer sozinho, e tomar um choque, morrer eletrocutado, ou não. Mas eu decidi não fazer isso, eu decidi pagar para executar. Às vezes você vai no dentista, e você vai no dentista para fazer uma análise de como está a sua boca. E aí o cara só olha e fala, olha, você tem que fazer uma limpeza, tem que fazer uma obturação, você tem que fazer esse tratamento aqui. E aí você fala, tá, eu decidi que eu não vou fazer nada. Valeu, falou. É justo que você vá embora. É justo que você vá embora sem pagar por aquele tempo que você ocupou na agenda do dentista? Não, é por isso que eles te cobram a consulta, e se você decidir fazer o tratamento com eles, geralmente eles abatem parte do valor da consulta no tratamento que ele vai fazer. Por isso, porque aquele trabalho de identificar qual é o seu problema, identificar aquilo que você precisa, ver o que você precisa tratar, quanto vai custar aquilo que você precisa tratar, tudo isso tem valor, e a gente está falando de consultoria. Médico é a mesma coisa. Quando você vai... Tem gente que tem plano de saúde, mas paga 200 conto, 300 conto, 400 conto. Eu tô falando de gente, não como a gente, assim, né? Mas você paga, mesmo tendo um plano de saúde, você paga 400 conto para ir lá no médico, para ele te examinar e para ele te dar um diagnóstico. Você paga pelo tempo do cara, porque ele é tão bom naquela área que ele tá, que ele vai te dizer o problema que você tem, ele vai te dizer quais são as melhores clínicas, quais são os melhores médicos, quais são os melhores tipos de tratamento, como é que você consegue, dentro do seu plano de saúde, tratamento para essa cirurgia que você quer fazer. E tudo isso você consegue de uma maneira muito especializada e muito personalizada, pessoal. Isso é uma coisa que você pagaria? Eu não pagaria por isso. Por quê? Porque para mim já é um sacrifício pagar o meu plano de saúde. Eu não pagaria por isso. Mas eu posso reclamar da existência desse cara oferecendo esse tipo de trabalho para o mercado se o conhecimento que ele tem embasa isso que ele está oferecendo para o mercado? Não. E tem gente que tem dinheiro aí para jogar fora. E esse cara, ele quer esse tipo de atendimento personalizado e ele pode pagar por isso. Então, é a mesma coisa de você ir num nutricionista, pedir para ele fazer toda a análise da sua massa e blá blá blá, uma coisa que eu jamais faria, e para ele te passar uma dieta. Aquela dieta ela foi específica para você, ela foi feita de acordo com as suas características. Aquela dieta ela foi feita de acordo com as coisas que você gosta ou não gosta de comer. Já parou para pensar nisso? Que é diferente de você procurar num site, é diferente de você procurar numa revista. Quando você compra uma revista quando você paga uma sessão com um nutricionista, uma coisa que eu jamais faria, mas que eu entendo o valor que tem, você vai lá e pede para ela fazer a sua dieta, e ela vai fazer, ou ele vai fazer a dieta de acordo com os seus gostos, os seus hábitos alimentares, os seus horários, de acordo com aquilo que você gosta de fazer. Imagina se depois do nutricionista te falar tudo aquilo que você espera ouvir, você fala, valeu, falou. Porra, você vai querer me cobrar? Você vai querer me cobrar por conhecimento, cara? É um negócio que você sabe. Ah, mas porque o nutricionista ele fez faculdade. Escuta, quando você vai num consultor e paga pelo trabalho dele, você não está recompensando pelo fato dele ter feito faculdade. Você está recompensando o fato dele saber. E assim, para saber ele precisou da faculdade. Mas entenda que você não é assim, coitadinho, você gastou tanto na sua faculdade, né? Então eu pago o dentista caro porque o dentista pagou muito caro na faculdade. Não, você não está pagando a faculdade do cara. Você está pagando pelo conhecimento que ele tem de reparar a sua boca. Não é qualquer pessoa que detém esse conhecimento e não é qualquer pessoa que tem uma clínica com todo o equipamento necessário para tal. Então é a segunda vez que eu falo. O primeiro vídeo ele foi pro Malak, e o segundo assim, pro Caio não se deixar bater com as coisas que ele talvez tenha que lidar daqui para frente. Porque se você chama o Caio e o Malaka de desonestos porque eles oferecem para o mercado conhecimento de BDO para que eles atendam você de forma personalizada, eles vão chegar para você e vão perguntar o que você gosta de fazer, quanto tempo você tem para jogar, que nodes você tem, quantos char você tem, quanto de energia você tem. Eles vão traçar um plano com você do que é que você vai fazer. Cara, eu recebo pedido a rodo disso e eu nunca respondo os caras. Por quê? Porque eu não tenho tempo
para fazer isso, e nem vontade. Mas se eu fosse cobrar por um negócio desse, eu cobraria no mínimo o mesmo preço que eu cobro para dar aulas de inglês. Se você acha desonesto eu cobrar para te ensinar BDO, você deveria achar desonesto e imoral eu cobrar por dar aula de inglês, porque afinal de contas eu estou ensinando uma coisa que eu sei. Como que você tem coragem de cobrar uma coisa que está aí na internet para todo mundo procurar? Porque se você for na internet, você encontra videoaula de inglês a rodo, até mim, inclusive. Porque essa aula em vídeo, ela não vai ter o mesmo efeito, ela não vai ter o mesmo resultado, ela não vai ser tão prática, tão produtiva, tão eficiente quanto você ter uma pessoa dedicando 100% do tempo dela para você, colocando você como centro da conversa para que você desenvolva a sua conta a partir dos seus gostos e das suas limitações, e das suas habilidades e dos seus interesses. É claro que esse trabalho tem valor. Eu pagaria para isso? Não, eu não gosto nem de consumir conteúdo de gerador de conteúdo. Por quê? Porque eu gosto de ir lá explorar. Tem um monte de detalhezinho aí que ensina-se por aí e que eu não sei. Eu aprendi com o Caio uma coisa sensacional, que é aquele negócio de matar um cavalo de um lado para ressuscitar ele do outro com todo... com ele carregado de material, não de comércio, é claro, mas você lota ele de farinha, de tronco, de qualquer coisa aqui numa cidade, e depois você mata ele jogando ele de cima de uma ponte, e você ressuscita ele e você ganha um TP sem que você ande com sobrepeso. Mas foi um vídeo aleatório dele que eu descobri, mas que mudou completamente a minha vida. Então, note, é minha característica gostar de explorar e não ficar assistindo um monte de conteúdo, do monte de gerador de conteúdo disso. E eu não contrataria por isso, mas poderia ser diferente. Eu poderia não gostar de explorar, eu poderia não ter tempo para explorar, e eu poderia estar tão ocupado com outras coisas da minha vida que eu quisesse aqui de forma imediata alguém que já tivesse estudado o jogo por tanto tempo, que tivesse todas as respostas imediatamente para me dar. Porque quantas vezes você fez um pedido nos comentários dos meus vídeos falando assim, Fausto, fala sobre isso, e aí eu olhei e eu falei, puta, não é que eu podia falar sobre isso para ajudar o cara, mas aí no meio de tantas outras coisas eu esqueço. Você já parou para pensar que você pode procurar uma pessoa que sabe muito mais do que eu, porque ela estudou o jogo como atividade principal dela e ela conhece detalhes do jogo como atividade principal dela. Ela se dedica a pesquisar, atualizar conhecimento, a ver constantemente qualquer patch notes, qualquer mudança. Eles ficam estudando até o que vai vir dos servidores que já estão mais adiantados do que a gente. Eles sabem o que vai acontecer daqui 2, 3 meses no jogo. Por que o trabalho desse tipo de pessoa para te dar informação exata, exatamente aquilo que você quer no momento em que você precisa? Então ele fez uma planilha lá em que ele vai atualizar a cada meia hora, naquele momento, o que é que está dando mais lucro naquela hora. Eu preciso disso? Não, porque eu não vou atrás daquilo que me dá mais dinheiro. Eu gosto de deixar o negócio aqui de que tá, para eu poder ler, para assistir vídeo, para eu dar aula, para eu fazer outras coisas, sem estar amarrado no jogo. Mas isso faz com que eu perca a produtividade. Se eu quisesse produtividade máxima por tempo, eu teria que pesquisar tudo isso que eles estão pesquisando para vocês e que estão colocando e atualizando constantemente. E se você quiser, você pode fazer uso daquilo. Alguém está te obrigando a comprar esse serviço? Não. Então toda vez que você vai lá falar que o cara é desonesto, que ele é imoral, que ele é arrombado, que ele está oferecendo isso pro mercado, você está sendo otário. Desculpa falar assim, mas você está sendo otário de hatear o trabalho do cara. Porque senão, o dia que eu colocar um flyer aí na praça dizendo que eu estou oferecendo aulas de inglês, vão me xingar também, porque afinal de contas eu estou querendo cobrar por um negócio que está de graça no mundo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, façam isso não. Tem umas ideias assim que de verdade eu não entendo. Esses dias vem um cara me falar assim, pô, você se diz o life skiller e você coleta sem usar o mouse. Como que você pode se dizer um life skiller se você coleta sem usar o mouse? E aí eu olhei e falei, porque eu não quero. E talvez se você me perguntar por que eu coleto sem usar o mouse, talvez eu te responda. E talvez não seja o jeito que você gosta de jogar, mas é o jeito que eu gosto de jogar. E não significa que eu sou burro porque eu estou fazendo do outro jeito. Eu não sei, eu estou misturando coisas que não deveriam nem ter nesse vídeo. Depois, se vocês quiserem, a gente fala especificamente sobre esse assunto. Mas como última mensagem, eu só queria dizer para que vocês que se disponibilizam a fazer esse trabalho,
Não se sintam desonestos ao oferecer o trabalho de vocês para o mercado, porque não há absolutamente nada de desonesto em fazer isso. Aí tem gente que oferece de graça? Tem gente que oferece de graça. Eu ofereço de graça. Significa que eu sou bonzinho e desinteressado? Não. Eu estou colocando vídeos aqui e eu gosto desses confetes que vocês jogam em mim. Pô, Fausto, obrigado por você ajudar a gente. Ajudo só naquilo que é do meu interesse, só quando eu quero também. Mas esse contato próximo que vocês têm comigo no meu canal me deixa muito feliz. E hoje eu não preciso de recomendações, hoje eu não preciso de ajuda, hoje eu não preciso de curtidas, de apoia-se. Hoje eu não preciso desse tipo de coisa, mas um dia eu posso vir a precisar. Assim, eu estou conquistando muita gente que está fazendo parte da minha rede, e isso, de certa forma, comentários como o do DSV no vídeo que eu fiz agora há pouco, anteontem, são grandes pagamentos pelo trabalho que eu faço. Então eu também faço por interesse e eu também colho os frutos daquilo que eu planto. Entende que não há nada, absolutamente nada de errado em você fazer uma coisa querendo outra. Eu estou querendo amizade, eu estou querendo a gratidão. Tem gente que está precisando mais de dinheiro agora. Se eu estivesse precisando mais de dinheiro agora, não que eu seja rico, eu falaria, não quero amizade, não quero gratidão, eu quero que você me dê seu dinheiro. Se quer trabalhar, eu te presto esse serviço. Não há absolutamente nada de desonesto nisso. Ok? Bom, fica o recado. Da próxima vez que você vê Kai, Malaca ou outros geradores de conteúdo dizendo que eles oferecem determinadas coisas, se não é do seu interesse, cara, passa reto. Porque você parar lá e jogar uma mensagem de ódio pro cara, vocês não têm noção do mal que isso pode fazer para uma alma. E vocês estão fazendo isso de forma completamente gratuita. Reflitam sobre isso. Grande abraço.